Graça e paz do Senhor Jesus seja sobre nós. Gênesis capítulo 4. Adão teve relações com Eva, a sua mulher, que engravidou. E quando deu à luz Caim, ela disse: com a ajuda do Senhor tive um filho. Tempos depois deu à luz o irmão de Caim e o chamou de Abel. Quando os meninos cresceram, Abel se tornou pastor de ovelhas e Caim cultivava o solo. No tempo da colheita, Caim apresentou parte de sua produção como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias de seu rebanho. O Senhor aceitou Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Caim se enfureceu e ficou transtornado. Por que você está tão furioso? O Senhor perguntou a Caim. Por que está tão transtornado? Se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se não o fizer, tome cuidado. O pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo. Mas é você quem deve dominá-lo. Caim sugeriu a seu irmão: vamos ao campo? E enquanto estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão? Onde está Abel? Não sei, respondeu Caim. Por acaso sou responsável por meu irmão? Então Deus disse: o que você fez? Ouça, o sangue de seu irmão clama a mim da terra. O próprio solo que bebeu o sangue de seu irmão, sangue que você derramou, amaldiçoa você. O solo não lhe dará boas colheitas, por mais que você se esforce. E de agora em diante você não terá um lar e andará sem rumo pela terra. Caim disse ao Senhor: meu castigo é pesado demais, não posso aguentá-lo. Tu me expulsaste da terra e de tua presença e me transformaste no andarilho sem lar. Qualquer um que me encontrar me matará. O Senhor respondeu: eu castigarei 7 vezes mais quem matar você. Então o Senhor pôs em Caim um sinal para alertar qualquer um que tentasse matá-lo. Caim saiu da presença do Senhor e se estabeleceu na terra de Nod, a leste do Éden. Caim teve relações com sua mulher, que engravidou e deu à luz Enoque. Então Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome de Enoque, como seu filho. Enoque teve um filho chamado Irade. Irade gerou Meujael. Meujael gerou Metusael. Metusael gerou Lameque. Lameque se casou com 2 mulheres. A primeira se chamava Ada e a segunda Zilá. Ada deu à luz Jabal. Ele foi precursor dos que criam rebanhos e moram em tendas. Seu irmão se chamava Jubal, o precursor dos que tocam harpa e flauta. Zilá, a outra mulher de Lameque, deu à luz um filho chamado Tubal-Caim, que se tornou mestre em criar ferramentas de bronze e ferro. Tubal-Caim teve um irmão chamado Naamá, uma irmã. Certo dia, Lameque disse às suas mulheres, Ada e Zilá: ouçam a minha voz, escutem o que eu vou dizer, mulheres de Lameque. Matei um homem que me atacou, um rapaz que me feriu. Se aquele que matar Caim será castigado 7 vezes, quem me matar será castigado 77 vezes. Adão teve relações com sua mulher novamente, e ela deu à luz outro filho, chamou de Sete, pois disse: Deus me concedeu outro filho no lugar de Abel, a quem Caim matou. Quando Sete chegou à idade adulta, teve um filho e o chamou de Enos. Nessa época, as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. O livro de Gênesis fala então sobre o Criador, fala sobre o início, fala sobre o plano de Deus, o propósito de Deus de se relacionar conosco, mas o livro de Gênesis também fala de relacionamentos familiares, interpessoais. Então, em Gênesis que a gente vai ver que Deus nos criou para se relacionar com Ele, mas uns com os outros. Em família,
com irmãos, o relacionamento conjugal. E também o livro de Gênesis vai falar sobre duas linhagens, ou dois tipos de pessoas e os seus descendentes. E hoje nós queremos iniciar mostrando isso no capítulo 4, que Gênesis fala sobre a linhagem de Caim e a linhagem de Sete, dois filhos de Adão, que representam dois tipos de pessoas que existem sobre a face da terra, em toda a história. Uma linhagem que nós definimos como a linhagem de Caim, e a outra a linhagem de Sete. O que é a linhagem de Caim? É a linhagem daquelas pessoas que são infiéis, independentes de Deus, pessoas que decidem fazer a sua própria vontade, obstinadas, teimosas. Vimos isso então logo no início, no capítulo 4, nos dois filhos de Adão e Eva. Perceba que Caim, ele vai encontrar mulheres, ele vai casar com uma mulher. Então a gente entende que Adão e Eva já tinham outros filhos. Quando o capítulo 4 descreve a história de Caim e Abel, é uma explicação específica sobre o que aconteceu com esses dois irmãos. Estes dois irmãos, filhos de Adão e Eva. Irmãos, pensem que aqui era o início de tudo. O mundo não tinha a corrupção de hoje, a degradação de hoje, mas já no coração do homem, contaminado pelo pecado, nós vemos que nasce uma geração, nasce uma linhagem obstinada contra Deus. Então a Bíblia vai falar sobre, em Gênesis, Caim, Lameque, que é o seu neto. Gênesis vai falar sobre a geração do dilúvio, que era uma geração que se tornou extremamente maligna, a ponto de Deus ter que recomeçar com a família de Noé. Gênesis vai falar dos povos que eram idólatras, ou seja, há uma linhagem de pessoas na face da terra, que é a linhagem de Caim, pessoas infiéis, independentes e obstinadas contra Deus. Agora é muito interessante perceber no capítulo 4, que o texto começa com Caim e Abel adorando a Deus. Os dois foram adorar, os dois foram ofertar ao Senhor. E a Bíblia diz que Deus se agradou de Abel e da sua oferta, porém de Caim e da sua oferta Deus não se agradou. Então Deus, ele vê o coração da pessoa que está ofertando e não apenas a oferta. Porém, a oferta que a gente dá a Deus, ela representa muito do que a gente realmente reconhece de Deus, de quem Ele é e do desejo nosso de agradá-lo. Então, Caim, ele era filho de Adão e Eva, ele tinha um irmão chamado Abel, e o texto fala que Abel, ele trouxe como pastor de ovelhas a primícia dos seus cordeiros, né? A versão que nós estamos lendo, a NVT, nova versão transformadora, diz que Abel pegou das melhores porções dos cordeiros, as primeiras crias do seu rebanho. Irmãos, na Bíblia, quando nós falamos das primeiras coisas, nós estamos falando da honra, a primeira parte. Quando você dá a primeira parte, você está falando, eu quero honrar, eu quero declarar a primazia para Deus. Então Abel, ele deu da primícia dos seus cordeiros. Enquanto Caim, ele pegou uma parte lá da sua colheita, de qualquer maneira, e foi lá e trouxe para Deus. Qual é a diferença então entre os dois? Caim, ele não se preocupa em dar o melhor para Deus. Ele não se preocupa com a honra de Deus. Caim tem um coração indiferente. E é interessante a gente perceber algumas coisas aqui. Caim traz uma oferta que não agrada a Deus. Nem tudo que a gente faz, às vezes até faz para Deus, está agradando a Deus. Ele está aqui tentando dar algo para Deus, mas não fez da forma de Deus. Não fez com a honra que Deus merece. Nós precisamos ser honestos e olhar que às vezes o que a gente está fazendo para Deus não é da melhor maneira. A Bíblia tem uma palavra que diz, maldito o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. Então, quando nós vamos fazer algo para Deus, precisamos buscar fazer sempre o melhor, com excelência,
com um coração quebrantado, desejoso mesmo de honrar a Deus, não dar de qualquer forma. Caim é uma geração, então, também que não se arrepende. Você percebe que Deus deu oportunidade para Caim se arrepender? Deus chega para Caim e diz: olha, por que você está irado? Por que você está tão transtornado? E aí, na palavra que diz isso, no versículo 5, né? Não aceitou Caim e a sua oferta. Caim se enfureceu, ficou transtornado. E Deus pergunta no versículo 6, por que você está tão furioso? Por que está tão transtornado? Se você fizer o que é certo, será aceito. Deus está dando oportunidade para Caim. Se você fizer o que é certo, Deus vai te perdoar, Deus vai te aceitar, Deus vai te receber, porque Deus nos ama, mas Ele só aceita aquilo que a gente faz da forma correta. Deus ama a todos, mas Ele chama todos a andar na presença dEle, a se arrepender, a fazer a vontade dEle. Então Caim é uma geração que não se arrepende quando Deus exorta. Quando Deus te reprova, você se arrepende ou se endurece ainda mais? Fica revoltado. Caim representa as pessoas que não se arrependem diante das oportunidades que Deus vai dando. Deus estava dando uma oportunidade. Você imagina, Caim ouviu Deus. Quantas pessoas que gostariam de ouvir Deus, né? Deus falou pessoalmente com ele. O fato de você ouvir Deus e saber que o que você fez está errado, não significa que você vai se arrepender, porque o arrependimento é uma decisão de humildade, de reconhecer o que fizemos e decidir mudar, decidir fazer do jeito de Deus, para a glória de Deus, obedecendo à vontade de Deus. Caim também é um exemplo de pessoas que alimentam no seu coração a ira e a competição. Você percebe que o texto diz que Abel foi aceito, Caim não. E Deus diz para Caim, olha, que o pecado estava à sua porta, a porta do seu coração. É muito claro isso, o texto, quando Deus está ensinando para Caim como viver na presença de Deus. Versículo 7, se você fizer o que é certo, será aceito. Se não fizer, tome cuidado. Perceba no versículo 7, Deus diz, o pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo. Irmãos, o pecado, ele quer nos destruir, ele quer nos dominar. E aí Deus fala para Caim, mas é você quem deve dominá-lo. Todos nós vamos ser tentados, todos nós somos tentados de muitas maneiras. Algumas pessoas nunca cometerão aqueles pecados que nós consideramos extremamente graves, socialmente reprovado, mas todos nós temos que lutar contra as obras da carne, o ciúme, a inveja, a maledicência, o falar mal, manchar a reputação das pessoas, todo tipo de orgulho, todo tipo de rebelião no nosso coração é pecado contra Deus. E Deus aqui está ensinando a Caim como vencer o pecado. Ele está dizendo, o pecado jaz à sua porta, mas a você cumpre dominá-lo. É responsabilidade nossa resistir ao pecado, clamar ao Senhor, se humilhar diante de Deus. Mas Caim, ao invés dele renunciar à ira, ele alimenta a ira, ele alimenta a competição, porque ele ficou revoltado com Deus e com Abel. Irmãos, toda ira contra pessoas é uma ira também contra Deus, porque Deus é quem nos fez, quem permitiu cada pessoa que está perto da gente. Por isso, cuidado quando você acha que o teu problema é só com o próximo. A Bíblia diz que quem diz que ama a Deus e não ama o próximo é mentiroso. 1 João diz que quando você odeia o seu irmão, você é um assassino. Há pessoas que nunca vão tirar a vida de ninguém, como Caim, mas elas matam no coração constantemente as pessoas que decepcionam, que ferem, que traem, que machucam, que de alguma forma não correspondem às suas expectativas. Irmão, isso é geração de Caim. A geração de Caim é um exemplo para cada um de nós nos autoavaliarmos e perceber, será que nós estamos nos parecendo mais com Caim ou com a geração dos justos e fiéis, que é a geração de Sete,
que daqui a pouco nós vamos falar. Abel representa uma geração de pessoas justas, que agradam a Deus, mas que Deus vai permitir, muitas vezes, o martírio, a morte prematura. Quantas pessoas que fazendo a vontade de Deus, agradando a Deus, morreram tão cedo, como Estevão, o primeiro mártir da igreja, no livro de Atos, capítulo 7. Abel representa também aqueles que são fiéis a Deus, até mesmo arriscando a sua própria vida. Mas aqui nós vemos que Caim teve inveja do irmão, alimentou. Irmãos, não é pecado quando você e eu vemos algo e ficamos irados naquele momento. Mas a Bíblia diz que nós não devemos alimentar a ira, não deixar a ira crescer. Logo quando a ira surge, nós devemos entregar para o Senhor, confessar para o Senhor, clamar a ajuda dele. Mas Caim, a linhagem de Caim, simboliza aqueles que alimentam a ira, que alimentam a violência no coração, que alimentam o remorso. Porque Caim, ao invés de se arrepender, ele teve remorso. Ele percebeu, ele ficou triste, porque ele viu que Deus o reprovou e ele armou para matar o seu irmão. A ira e o remorso podem levar a gente a esse extremo da violência, do intentar contra a vida humana, que é a imagem e semelhança de Deus. Cada pessoa é a imagem e semelhança de Deus. Nós não devemos desejar a morte nem dos nossos inimigos, nem dos piores bandidos e assassinos do mundo. Porque quando você deseja a morte deles, você está se tornando como eles. Nós devemos ser aqueles que amam, que perdoam, que oram pela mudança das pessoas, ainda que nós também entendemos que é lícito e é justo que as pessoas paguem pelos crimes que elas cometem. Nós devemos entender essa diferença. O perdão não significa que as pessoas não devam ter as consequências, assim como Caim teve. Quais consequências de Caim, irmãos? Ter matado Abel. Ele é expulso da presença de Deus, ele é expulso da família, ele se torna um andarilho, ele se torna alguém sem propósito, uma pessoa perdida. E você olhando para Gênesis, você vai percebendo que Caim, seu neto Lameque, você vai percebendo até a geração do dilúvio, uma tendência do homem se corromper cada dia mais, como se o homem fosse descendo a níveis mais profundos de corrupção. Então a gente percebe a rebelião de Adão contra a vontade de Deus, a crueldade de Caim, e tudo isso é uma repetição da própria rebelião de Satanás. Não foi o que Satanás fez? Se rebelou contra Deus, foi lançado dos céus. Toda vez que uma pessoa decide andar num caminho de rebelião contra Deus, de violência, de maldade, ela está repetindo com a vida dela a rebelião de Satanás. Ela está se identificando com o diabo que se rebelou contra Deus. Caim, então, representa as pessoas que são movidas pelo ódio e até mesmo pela indiferença. Deus pergunta para Caim, quando Caim mata Abel, Deus volta a se encontrar com Caim e pergunta a ele no versículo 9, onde está seu irmão? Onde está Abel? Você já percebeu como que Deus faz perguntas no livro de Gênesis? Ele pergunta para Adão. Há duas perguntas essenciais aqui em Gênesis que nós sempre vamos ter que responder para Deus. Deus pergunta para Adão, onde tu estás? Ou seja, o que você anda fazendo? Onde você está, que você saiu da posição que eu mandei você ficar? E a pergunta que Deus faz para Caim, onde está o teu irmão? Deus sempre vai fazer essa pergunta para a gente. Onde está o teu irmão? No teu coração, nas suas orações? Que lugar o seu irmão está tendo em você, se é que ele tem um lugar no seu coração? E Caim diz o seguinte, eu sou por acaso alguém responsável pelo meu irmão? Então ele é indiferente, ele mata de maneira fria e ainda tenta, de alguma forma, omitir para Deus, como se a gente pudesse omitir. De Deus não se zomba, Deus vê todas as coisas. Quando Deus nos faz uma pergunta, não é porque Ele não sabe a resposta. Toda pergunta que Deus faz é para nos levar a uma autoconsciência, uma autorreflexão, para a gente assumir o que nós estamos fazendo.
para nos despertar, para nos acordar. Então, Caim, quais as consequências da vida de Caim, do seu pecado? Ele se separa de Deus, Deus o expulsa da presença dele. Isso é um símbolo muito forte daqueles que permanecem no pecado. Elas vão rompendo da sua aliança com Deus e chega um momento que elas são totalmente dominadas pelos seus pecados e elas vão se afastando do Senhor. E aí a gente percebe que ele se afasta de Deus, da família, vive fugindo. Quantas pessoas que vivem fugindo? Vive fugindo do seu passado, fugindo dos seus erros, ao invés de enfrentar, resolver, tratar, consertar, eles fogem o tempo todo. E sabe o que Caim faz? Ele se casa e ele funda a primeira cidade. É muito interessante perceber a primeira cidade, porque Deus criou o homem para o ambiente do jardim, um lugar de simplicidade, de cultivo, de relacionamento até com a criação. Mas Caim, ele vai e constrói uma cidade. No versículo de número 12, diz: o solo não lhe dará boas colheitas, por mais que você se esforce. A consequência do pecado aí, irmãos, essa dificuldade de produtividade, de frutificação. De agora em diante, você não terá um lar. Deus está dizendo, a consequência do pecado, você vai andar sem rumo pela terra, sem propósito. Versículo 13, Caim disse, meu castigo é pesado demais. Ele mesmo quando Deus o disciplina, ele continua revoltado. Eu não posso aguentar. O Senhor me expulsou da sua terra, da sua presença. Me transformasse num andarilho. Ao invés dele se humilhar, ele questiona, ele se rebela, ele se revolta. E ele ainda diz, qualquer um que me encontrar vai me matar, porque ele sabe que a marca do pecado estava na vida dele. E Deus ainda diz, eu te castigarei 7 vezes, ou melhor, eu castigarei 7 vezes mais quem matar você. Então o fato é que aquele que é assassino, isso não nos dá o direito de querer assassiná-lo. Isso é um ensino muito importante para a gente, né? Há muitas pessoas que acham que resolveria o problema do mundo se apenas colocasse a pena de morte, mas nós temos que ter uma visão mais bíblica, no sentido de que Deus traz juízo, a sociedade, as leis devem ser feitas para poder limitar realmente a iniquidade, mas o nosso coração em Deus deve ser um coração que ora, e ainda que as pessoas tenham consequências, a gente não deve desejar a morte de ninguém, porque Deus pode transformar as vidas mais difíceis, pode salvar pessoas mais difíceis. E aí no versículo 17 diz que Caim teve um filho com a sua mulher, o nome dele foi Enoque, e Caim funda uma cidade a qual dá o nome de Enoque. Então ele funda uma cidade com o nome do seu filho. Aí a gente já percebe que a cidade que ele funda é uma cidade marcada pelo humanismo, querendo agradar o seu filho, voltado para o homem. Você não vê na linguagem de Caim nada voltado para Deus. Ele funda uma cidade marcada pela independência, pelo caráter dele, de competição, de rebelião, de violência. E aí o seu neto Lameque, o texto mostra o quê? Que o seu neto multiplica as transgressões. Ele vai e também alguém que mata. Versículo de número 23 mostra isso para a gente, mostrando claramente que Lameque disse, ouça a minha voz, matei um homem que me atacou, um rapaz que me feriu, se aquele que matar Caim será castigado, quem me matar será castigado 77 vezes. Então um homem obstinado que mata friamente, por quê, irmãos? Como a gente falou em Gênesis 1, nós vamos produzir segundo a nossa espécie. Se nós vivermos no pecado de maneira deliberada, nós vamos influenciar outros, nós vamos propagar a violência, o ódio. Quantas famílias marcadas por tudo isso. Mas, irmãos, eu quero concluir falando sobre a geração de Sete, porque é aí no versículo de número 25 que o texto diz, Adão teve relações com sua mulher novamente, teve outro filho e chamou de Sete. E ele disse, Deus me concedeu outro filho no lugar de Abel, a quem Caim matou. Quando Sete chegou à idade adulta, teve um filho, chamou de Enos. E nessa época as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor. Há uma geração sobre a terra, que é a geração de pessoas fiéis,
de pessoas justas que querem buscar a Deus. Você vai ver isso em Gênesis, na vida de Abel, você vai ver isso na vida de Sete, a gente vai ver isso na vida de Noé, nós vamos ver na vida de Abraão, pessoas na terra que vão querer buscar Deus, que vão ter suas limitações e os seus momentos de erro, mas vão se arrepender, vão perseverar em andar com Deus. É a linhagem de Abel, é a linhagem de Sete que se propaga sobre a terra. Ou seja, Gênesis vai mostrar a propagação da iniquidade na geração de Caim, mas vai mostrar também um remanescente fiel que Deus sempre vai ter em todas as gerações. Em todas as gerações, Deus tem um remanescente fiel, pessoas que olham para Deus, que querem andar com Deus, que querem buscar adorar a Deus da melhor maneira, que buscam ouvir a Deus, que vão ser perseguidos, que vão ser criticados, que não vão ser entendidos. Nós precisamos decidir se a gente quer ser geração de Caim ou geração de Sete, a geração fiel a Deus. E é interessante perceber que na geração de Sete, nós vamos ter um homem chamado Enoque, mais à frente um pouco, que ele foi transladado, ele buscou tanto a Deus, que ele não passou pela morte, ele foi arrebatado, e um sinal do arrebatamento da igreja no final dos tempos. Mas para concluir então, nós percebemos que Sete, quando ele nasce uma nova geração que vai começar a invocar o Senhor. O texto diz: nesta geração, nesta época, as pessoas, não só Enos, começaram a invocar o nome do Senhor. Por que isso, irmãos? Nos parece que a ruptura do pecado de Adão e Eva gerou neles uma vergonha de Deus, um afastamento de Deus. Tanto o pecado de Adão e Eva, quanto até a dor da perda do seu filho Abel, afastaram Adão e Eva de uma busca maior de Deus. E agora diz que surge uma geração que começa a invocar o nome do Senhor, uma geração que se volta para Deus, uma geração que busca, uma geração que adora, uma geração que se arrepende, uma geração que permanece na presença de Deus. Irmãos, todos nós fomos criados por Deus e para Deus, para andar com Deus, mas nem todos decidem viver assim. A minha oração é que eu e você, ao ouvir essa palavra, possamos decidir ser geração de Sete, essa geração que invoca o nome do Senhor. O que significa invocar? Invocar é chamar para dentro, é ter intimidade, é ter comunhão. E a Bíblia nos diz, que nós devemos buscar ao Senhor enquanto Ele está perto, invocá-lo enquanto Ele está perto, buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Ou seja, Deus todos os dias está te dando oportunidade. Todo dia nós temos uma escolha: andar com Deus ou andar segundo o nosso coração. Vamos orar. Pai, que a Tua palavra dessa manhã possa encontrar no nosso coração quebrantamento, desejo de obedecer, amor pela Tua vontade, amor pela Tua presença. Senhor, o Senhor é poderoso para converter os corações mais endurecidos. A Tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor é o Deus que nos dá a oportunidade de arrependimento. E se estamos ouvindo essa palavra agora, Pai, o Senhor está nos dando a oportunidade de decidir não andar segundo o coração de Caim, mas sermos a geração que invoca o Senhor, a geração que busca, a geração que se arrepende, a geração que se santifica ainda mais, mesmo cercado por pessoas que, ó Deus, estão fazendo a sua própria vontade. Nós oramos para que o Senhor nos torne, ó Deus, parte do Teu remanescente, para que a gente permaneça sendo essa geração que anda na Tua presença até o dia da vinda do Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém.